Tem coisas na vida que a gente carrega por anos sem perceber o peso que elas têm. Até que um dia, numa fração de segundo, tudo desaba. E aí você entende que não era amor o que você estava recebendo. Era migalha. Migalha embrulhada em papel de presente, enfeitada com laço de gratidão, mas ainda assim, migalha. Me chamo Valéria Santos, tenho 67 anos, e essa história começa no dia em que descobri que ser mãe não significa aceitar humilhação. Que criar um filho sozinha por 25 anos não me dava direito a um lugar na vida dele, mas me dava direito a exigir respeito. Deixa eu te contar sobre o dia em que minha vida mudou completamente. Era um sábado de novembro, céu azul daqueles que prometem felicidade. O casamento do meu único filho, Miguel, estava acontecendo num salão decorado com flores brancas e douradas. 130 convidados, música ao vivo, mesa de doces que parecia saída de revista. Tudo perfeito, tudo caro, tudo pago, em parte, com os R$ 22.000 que peguei emprestado, usando meu apartamento como garantia. Eu estava ali, no meio daquela festa linda, vestindo meu melhor vestido, um verde esmeralda que comprei no ano anterior e guardei religiosamente para essa ocasião especial. Havia passado a manhã inteira me arrumando, escolhendo o brinco certo, o batom que não borrasse. Queria estar bonita para o casamento do meu filho. Queria que ele se orgulhasse de mim. Mas desde o momento em que cheguei ao salão, tive uma sensação estranha no peito. Era como se eu fosse uma convidada qualquer, não a mãe do noivo. Durante a cerimônia, fiquei sentada na terceira fileira, não na primeira, onde normalmente ficam os pais. Fernanda havia organizado os lugares, e aparentemente meu lugar era ali, entre os tios distantes e amigos de trabalho. Miguel estava lindo no altar, alto, de ombros largos, sorriso largo. O menino que criei sozinha desde os 3 anos de idade havia se tornado um homem bonito. Por um momento, esqueci tudo e só senti orgulho. Orgulho misturado com uma pontada de nostalgia. Lembrei dele aos 5 anos, correndo pela casa de chinelo furado, me chamando para ver um desenho que havia feito. Mãe, olha, desenhei eu e você. Era sempre eu e ele nos desenhos. Nunca havia mais ninguém. O pai dele nos abandonou quando Miguel completou 3 anos. Simplesmente acordou numa manhã e disse que não aguentava mais a responsabilidade de ser pai, que precisava viver a vida. Pegou as roupas, deixou R$ 300 em cima da mesa da cozinha e nunca mais voltou. Miguel ficou dias perguntando quando o papai ia chegar. Eu não sabia o que responder. Foram anos difíceis depois disso. Eu trabalhava como doméstica de manhã, como vendedora à tarde e ainda fazia faxina em escritórios 3 vezes por semana. Chegava em casa exausta, mas sempre com energia para ajudar Miguel com o dever de casa, para ouvir como foi o dia dele na escola, para fazer o jantar que ele gostava. Morávamos num quartinho de fundos alugado. Tinha uma cama de solteiro que dividíamos, um fogão de 2 bocas e um chuveiro que só esquentava quando estava com vontade. Mas era nosso, e Miguel nunca reclamou. Pelo contrário, ele era carinhoso, grudento até. Me abraçava quando eu chegava do trabalho, dizia que eu era a mãe mais linda do mundo, me ajudava a carregar as sacolas do mercado. Durante 25 anos, economizei cada centavo que sobrava. Deixava de comprar roupa nova, adiava consultas médicas, comia macarrão sem carne várias vezes por mês. Tudo para juntar dinheiro e conseguir dar uma vida melhor para Miguel. Meu sonho era comprar um apartamento próprio, nosso primeiro lar de verdade, depois que ficamos só nós 2. Quando Miguel fez 28 anos, consegui. Um apartamento pequeno, mas nosso. 2 quartos, sala, cozinha americana. Não era grande coisa, mas quando abri a porta pela primeira vez e vi Miguel sorrindo, soube que havia valido a pena cada sacrifício. Coloquei o apartamento no nome dele também. Queria que soubesse que tudo o que eu conquistava era pensando nele. Foi nessa época que ele conheceu Fernanda. Ela era diferente de tudo que Miguel havia conhecido até então. Vinha de família com dinheiro, havia estudado em universidade particular, falava 3 idiomas. Era bonita, elegante, sabia se comportar em qualquer ambiente. E desde o primeiro dia, me olhou como quem olha para um móvel velho que não combina com a decoração nova. No começo, tentei ser simpática.
Fazia os pratos que Miguel gostava quando ela vinha jantar, perguntava sobre o trabalho dela, elogiava as roupas caras que usava, mas Fernanda respondia com monossílabos, sorrisos educados e um olhar que dizia claramente: "Você não deveria estar aqui." Aos poucos, Miguel começou a mudar. O menino carinhoso que me abraçava todo dia quando chegava do trabalho se tornou distante. Quando Fernanda estava presente, ele mal dirigia a palavra para mim. Era como se tivesse vergonha da mãe que o criou. As sugestões começaram sutis. Fernanda dizia que Miguel e ela precisavam de privacidade sempre que eu estava em casa. Depois, começou a fazer comentários sobre a decoração, sobre como o apartamento era apertado para um casal jovem. Miguel, cego de paixão, concordava com tudo que ela dizia. Quando o pedido de casamento chegou, 2 anos depois, Fernanda já havia plantado na cabeça do meu filho que eu era um obstáculo na vida perfeita que eles estavam construindo juntos. A festa que ela queria custava uma fortuna. Miguel não tinha dinheiro para bancar, então ela sugeriu, com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos: "Afinal, Dona Valeria, é o casamento do seu único filho. Tenho certeza de que a senhora quer que seja inesquecível. Como negar? Como dizer não para a felicidade do meu filho?" Peguei um empréstimo de R$22 mil, usando o apartamento como garantia. Era quase tudo que eu ganhava em 2 anos de trabalho, mas valia a pena se Miguel fosse feliz. Durante os preparativos, fui sendo cada vez mais deixada de lado. Fernanda escolhia tudo: o local, a decoração, o cardápio, até as flores, sem me consultar. Quando eu tentava opinar sobre algum detalhe, ela me cortava educadamente. "Deixa que eu entendo dessas coisas, Dona Valéria. A senhora pode ficar tranquila." Miguel ficava em silêncio durante essas situações. Às vezes eu pegava o olhar dele, esperando que dissesse alguma coisa, que me defendesse, que lembrasse que eu também era parte daquela família. Mas ele sempre abaixava a cabeça e mudava de assunto. 3 semanas antes do casamento, Fernanda apareceu no apartamento com uma proposta que me deixou sem chão. Ela e Miguel precisavam de um lugar maior para começar a vida de casados. Queriam que eu emprestasse o apartamento para eles por alguns anos, enquanto ela terminava a pós-graduação. Em troca, eu poderia ficar no quarto menor e contribuir com as despesas da casa. "É só temporário, Dona Valéria," ela disse, sentada no sofá que eu havia comprado com tanto carinho. "Só até a gente se organizar melhor." Quando eu disse que precisava pensar, ela se irritou pela primeira vez na minha frente. "Miguel, fala com sua mãe. Ela não pode ser egoísta assim numa hora dessas." Meu filho, o menino que eu criei sozinha, que protegi de tudo e de todos, abaixou a cabeça e murmurou: "Mãe, é só temporário. A Fernanda tem razão. Eu sabia que não era temporário. Sabia que estava perdendo meu filho para uma mulher que me via como um estorvo. Mas aceitei, porque ainda acreditava que ser mãe significava se sacrificar infinitamente pela felicidade dos filhos." E então chegou o dia do casamento. A cerimônia foi linda. Miguel estava emocionado, Fernanda radiante no vestido de renda francesa, que custou mais do que meu salário de 6 meses. Durante os votos, tentei sentir alegria, mas havia um vazio no peito que eu não conseguia explicar. Era como se estivesse assistindo à felicidade de 2 pessoas que eu mal conhecia. Na festa, me esforcei para parecer alegre. Conversei com os poucos convidados que me dirigiam a palavra. Elogiei a decoração, sorri para as fotos, mas o tempo todo sentia que estava sobrando ali, como se fosse uma figurante na própria história do meu filho. Foi durante a dança dos noivos que Fernanda se aproximou de mim. Estava radiante, rodeada de amigas que bebiam champanhe e riam alto. O vestido de noiva brilhava sob as luzes do salão, o véu esvoaçava como se ela fosse uma princesa saída de um conto de fadas. Ela chegou perto de onde eu estava, próxima à mesa do bolo, e estendeu a mão na minha direção. Várias pessoas ao redor pararam de conversar para prestar atenção. "Dona Valéria," ela disse, com a voz firme e um sorriso que não combinava com o tom. "As chaves." Eu não entendi imediatamente. O salão estava barulhento, a música alta, e por um momento pensei ter ouvido errado. "Que chaves, Fernanda?" "As chaves do apartamento." Ela falou mais alto agora, garantindo que as pessoas ao redor ouvissem. "Miguel e eu vamos para a lua de mel amanhã cedo, e quando voltarmos, queremos nos mudar direto.
É melhor a senhora deixar tudo organizado hoje mesmo. Senti meu rosto queimar. Não de vergonha, mas de uma mistura de raiva e humilhação que nunca havia sentido antes. O salão inteiro começou a prestar atenção na nossa conversa. Sussurros se espalharam pelas mesas próximas. Fernanda, eu disse tentando manter a voz baixa. A gente pode conversar sobre isso depois da festa? Não tem depois, Dona Valéria. Ela riu, mas era um riso duro, sem alegria. A senhora já concordou com tudo. Miguel está aqui, pode confirmar. Foi quando meu filho se aproximou. Estava visivelmente constrangido, mas não hesitou em apoiar a esposa. Mãe, ele disse, evitando meu olhar. Você disse que emprestaria. A gente já conversou sobre isso. Emprestar não é entregar as chaves no meio do seu casamento, Miguel, na frente de todo mundo. Fernanda suspirou com impaciência. Nossa, que drama desnecessário. São só umas chaves. A senhora não está perdendo nada. Vai continuar morando lá. Só estamos sendo práticos. Eu senti todas as pessoas olhando. Os pais de Fernanda, elegantes e altivos, observavam a cena com curiosidade. Os amigos do casal, jovens bem vestidos com taças de champanhe na mão, sussurravam entre si. Familiares distantes que eu mal conhecia esticavam o pescoço para ouvir melhor. Fernanda, isso pode esperar até amanhã. Hoje é dia de festa. Foi quando ela perdeu completamente a compostura. O sorriso sumiu do rosto e ela se inclinou para perto de mim, falando alto o suficiente para que metade do salão ouvisse. Chega dessa palhaçada. Eu não vou ficar aqui implorando para uma pessoa que vive de favor na vida do meu marido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A música continuava tocando, mas todas as conversas ao nosso redor pararam. Era como se o tempo tivesse parado e todos os olhos do salão estivessem fixos em nós duas. E então veio o tapa, rápido, certeiro. O som ecoou pelo salão inteiro como um trovão seco. Minha face ardeu, mas foi meu coração que doeu mais. Não a dor física do tapa, mas a dor de ver meu filho ali, parado, olhando para o chão, sem dizer uma única palavra em minha defesa. Por um momento que pareceu eterno, fiquei ali parada, sentindo o ardor na face e o peso de 130 pares de olhos sobre mim. Fernanda estava ofegante, com o rosto vermelho de raiva. Miguel parecia uma estátua, congelado na própria covardia. Peguei minha bolsa devagar, com toda a dignidade que consegui reunir. Não disse uma palavra. Não fiz um escândalo. Não gritei, nem chorei. Simplesmente caminhei em direção à saída, atravessando o salão inteiro sob o olhar constrangido de todos os convidados. No estacionamento, sentada no meu carro velho, as mãos tremendo, liguei para meu irmão Carlos. Ele era a única família que me restava. O único que ainda mantinha contato comigo depois de todos esses anos. Carlos, eu disse, tentando manter a voz firme. Preciso da sua ajuda. Preciso muito. Contei tudo para ele. O empréstimo que peguei para pagar o casamento, a pressão para emprestar o apartamento, a humilhação pública, o tapa. Carlos me ouviu em silêncio, e quando terminei, ele disse algo que mudou tudo. Valeria, você tem mais direitos do que imagina, e essa menina acabou de cometer um erro que vai custar muito caro para ela. Carlos era advogado, especializado em direito imobiliário. Conhecia a lei melhor do que qualquer um, e ele estava vindo para o salão. Quando desliguei o telefone, fiquei ali sentada por alguns minutos, olhando para o céu estrelado através do para-brisa. Pela primeira vez em 25 anos, não senti pena de mim mesma. Senti algo diferente, algo que demorei para identificar, mas que reconheci quando Carlos chegou ao estacionamento 30 minutos depois. Era determinação. Ele desceu do carro alto, imponente, de terno escuro, carregando uma pasta de couro preta cheia de documentos. Quando me viu, veio direto me abraçar. Você não merecia isso, irmã, ele disse. Mas agora, eles vão aprender que respeito não é opcional. Caminhamos juntos de volta ao salão. Eu não ia mais como a mãe humilhada que havia saído meia hora antes. Ia como a proprietária de um apartamento que estava sendo extorquida, como a vítima de uma agressão que tinha testemunhas, como uma mulher que havia descoberto, aos 67 anos, que dignidade vale mais do que qualquer amor que nos diminua. Quando Carlos abriu a porta do salão, vi Miguel e Fernanda dançando como se nada tivesse acontecido.
como se eu nunca tivesse existido, como se os 25 anos de sacrifício fossem apenas um detalhe inconveniente na história de amor deles. Eles não sabiam ainda, mas aquela história estava prestes a mudar completamente. E pela primeira vez na vida, eu não seria apenas uma espectadora na minha própria história. Seria a protagonista. Para entender por que aquele tapa doeu tanto, preciso te contar sobre os 25 anos que vieram antes dele. Porque não foi só uma agressão física. Foi o fim de uma história de amor não correspondido. O amor de uma mãe que deu tudo e descobriu que tudo ainda não era suficiente. Quando Miguel tinha 3 anos, ainda éramos uma família. Uma família pequena, simples, mas família. Eu trabalhava meio período numa loja de roupas do centro. O pai dele, Roberto, era mecânico numa oficina próxima de casa. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente. E, principalmente, tínhamos uns aos outros. Miguel era uma criança alegre, daquelas que acordam cantando e dormem sorrindo. Corria pela casa de chinelo furado, sempre com algum brinquedo improvisado na mão. Uma caixa de sapato que virava carrinho, colheres de pau que viravam baquetas. Ele adorava quando Roberto chegava do trabalho todo sujo de graxa. Corria para abraçar o pai, que o pegava no colo e fingia não conseguir segurar porque estava muito pesado. Eu achava que éramos felizes. Achava que Roberto pensava como eu, que não importava ter pouco, desde que tivéssemos uns aos outros. Mas aparentemente eu estava errada. A mudança começou aos poucos. Roberto chegava mais tarde em casa, sempre com desculpas sobre serviços extras na oficina. Quando estava conosco, parecia distante, como se seus pensamentos estivessem em outro lugar. Miguel tentava chamar a atenção do pai, mas Roberto estava sempre cansado demais para brincar. Numa manhã de terça-feira, acordei e encontrei Roberto sentado na mesa da cozinha, ainda com a roupa do dia anterior. Ele não havia dormido em casa. À minha frente havia uma mala pequena e R$ 300 em notas amassadas. "Não aguento mais, Valeria", ele disse, sem conseguir me olhar nos olhos. "Não aguento essa responsabilidade toda. Preciso viver minha vida." Eu fiquei sem entender. "Que responsabilidade? Somos uma família, Roberto." "Exatamente isso." Ele se levantou, pegou a mala. "Eu não quero ser pai, Valeria. Não quero ter que pensar em conta de luz, em fraldas, em escola, em futuro. Quero ser livre." Miguel apareceu na cozinha naquele momento, de pijama do Homem-Aranha, esfregando os olhinhos com sono. "Papai, vai trabalhar?" Roberto olhou para o filho como se estivesse vendo um estranho. "Papai vai viajar, Miguel. Vai ficar fora por muito tempo." "Eu posso ir junto?" Miguel perguntou, com aquela inocência que só criança de 3 anos tem. "Não pode." Roberto beijou a testa do menino rapidamente e caminhou para a porta. "Cuida bem da mamãe." E foi embora. Assim, sem olhar para trás, sem explicações, sem promessas de voltar. Miguel ficou na janela acenando até o carro desaparecer na esquina, achando que o pai ia voltar no final do dia, como sempre. Mas Roberto nunca mais voltou. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Miguel perguntava pelo pai a toda hora. "Quando o papai vai voltar da viagem? Por que o papai não liga? O papai esqueceu de nós?" Eu não sabia o que responder. Como explicar para uma criança de 3 anos que o pai simplesmente decidiu que não queria mais ser pai? Inventei que Roberto estava trabalhando muito longe, que não tinha telefone onde estava, que logo mandaria notícias. Mas as semanas passaram e Miguel começou a entender que o papai não ia voltar. Parou de perguntar, parou de esperar na janela, parou de separar desenhos para mostrar quando ele chegasse. Foi nessa época que percebi que eu teria que ser pai e mãe ao mesmo tempo. O salário da loja de roupas mal pagava o aluguel do quartinho onde morávamos. Precisava de mais trabalho, mas quem ia cuidar de Miguel enquanto eu trabalhava? A solução veio através de Dona Maria, nossa vizinha do lado. Ela era aposentada, viúva, e se ofereceu para cuidar de Miguel durante o dia em troca de uma ajuda com as compras do mês. Foi assim que consegui pegar um segundo emprego como doméstica numa casa de família rica no Morumbi. Minha rotina virou uma correria sem fim. Acordava às 5 da manhã, preparava o café de Miguel, deixava ele com Dona Maria e pegava 2 ônibus para chegar à casa da família Mendes às 7h30. Lá, eu passava, lavava, cozinhava e faxinava até às 4 da tarde. Depois, pegava os mesmos 2 ônibus de volta, buscava Miguel,
Trabalhava na loja até às 9 da noite e ainda tinha que dar banho nele, ajudar com o jantar e colocar para dormir. Chegava em casa exausta, mas sempre com energia para ouvir Miguel contar como foi o dia dele, para ler uma história antes de dormir, para inventar brincadeiras no final de semana. Ele era minha motivação para continuar. Quando olhava para aquele rostinho que sorria para mim, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo, eu sabia que valia a pena qualquer sacrifício. Os anos passaram e nossa rotina se estabeleceu. Miguel cresceu acostumado a ver a mãe sempre correndo, sempre trabalhando, sempre se esforçando para que não faltasse nada para ele. Nunca reclamou quando eu chegava tarde, nunca pediu brinquedos caros que não podia comprar, nunca me fez sentir culpada por não ter tempo suficiente. Pelo contrário, ele se tornou meu companheiro. Me ajudava a carregar as sacolas do mercado, secava a louça enquanto eu lavava, fazia companhia enquanto eu passava roupa. Conversávamos sobre tudo, a escola, os amigos, os sonhos para o futuro. Era meu melhor amigo, meu confidente, minha razão de viver. Quando Miguel completou 10 anos, consegui um terceiro trabalho. Faxina em escritórios 3 vezes por semana, das 10 da noite até 2 da madrugada. Era pesado, mas o dinheiro extra me permitiu começar a sonhar com algo que parecia impossível: um apartamento próprio. Durante anos, guardei cada centavo que sobrava numa latinha de biscoito escondida atrás do fogão. Deixava de comprar roupa nova, usava a mesma bolsa preta por 5 anos, cortava meu próprio cabelo. Quando Miguel precisava de tênis novo para a escola, eu comprava. Quando ele queria um livro, eu comprava. Quando ele sonhava com um videogame usado, eu juntava dinheiro por meses para dar de presente de aniversário. Mas para mim, nada. Houve semanas em que comíamos macarrão puro porque a carne estava cara demais. Miguel nunca reclamou. Ele dizia que macarrão da mamãe era o mais gostoso do mundo. Houve meses em que adiei consultas médicas porque o dinheiro do médico significava uma semana a menos de comida. Miguel nunca soube disso. Quando ele fez 15 anos, consegui matriculá-lo num curso de informática. Era caro, mas eu sabia que educação era a única herança real que podia deixar para ele. Trabalhei fins de semana numa lanchonete para pagar as mensalidades, mas ver Miguel animado aprendendo sobre computadores valia cada hora extra. "Mãe", ele me disse um dia, voltando do curso com os olhos brilhando, "quando eu crescer, vou comprar uma casa grande para nós duas. Com quintal, piscina, tudo que a senhora merece." Meu coração se encheu de orgulho e esperança. Meu filho estava crescendo generoso, grato, sonhador. Todos os sacrifícios valiam a pena para ter criado um homem assim. Os anos do ensino médio foram duros financeiramente, mas emocionalmente foram os melhores da nossa vida. Miguel havia se tornado um adolescente responsável, carinhoso, estudioso. Ajudava nas tarefas de casa sem que eu pedisse, me abraçava quando chegava do trabalho, me contava sobre as meninas da escola que achava bonitas. Éramos confidentes um do outro. Quando ele foi aceito numa faculdade pública de administração, chorei de felicidade. Meu filho, o menino que o pai havia abandonado, estava conquistando o mundo, e eu havia conseguido dar a ele as ferramentas para isso. Durante a faculdade, Miguel conseguiu um estágio numa empresa de contabilidade. Não ganhava muito, mas era independência. Mesmo assim, continuava morando comigo no quartinho de fundos, dividindo sonhos e planos para o futuro. Foi quando ele estava no 3º ano da faculdade que o milagre aconteceu. Juntei dinheiro suficiente para dar a entrada num apartamento próprio. 25 anos economizando centavo por centavo, trabalhando em 3 empregos, abdicando de tudo para realizar aquele sonho. Lembro do dia em que fomos ver o apartamento pela primeira vez. Era pequeno, 2 quartos, sala, cozinha americana, um banheiro, mas era nosso. Miguel ficou emocionado. "Mãe, a senhora conseguiu! Conseguimos!" Na hora de assinar o contrato, tomei uma decisão que mudaria tudo. Coloquei o apartamento no nome dele também. Miguel seria coproprietário. Queria que soubesse que tudo o que eu conquistava era pensando nele, no futuro dele. "Mãe, eu não posso aceitar isso", ele disse, com lágrimas nos olhos. "Pode sim. Você é meu filho, meu companheiro de vida. Esse apartamento é nosso." Nos primeiros meses no apartamento novo foram os melhores da nossa vida.
Compramos móveis usados mais bonitos, pintamos as paredes juntos, decoramos cada cantinho com carinho. Miguel me ajudava com tudo, elogiava minha comida, trazia amigos da faculdade para conhecer a mãe mais guerreira do mundo. Eu me sentia completa. Depois de 25 anos de luta, havia conseguido dar um lar de verdade para meu filho. Tínhamos nossa própria casa, nossa independência, nossa dignidade. Foi nessa época de felicidade plena que Miguel conheceu Fernanda. Ela apareceu numa festa da faculdade. Bonita, elegante, bem vestida. Vinha de uma família de classe média alta, tinha carro próprio, falava inglês fluente, havia viajado para o exterior. Era tudo o que eu nunca consegui ser ou dar para meu filho. Quando Miguel a trouxe para jantar pela primeira vez, me esforcei para causar boa impressão. Fiz o melhor prato que sabia. Arrumei a mesa com a toalha mais bonita que tínhamos. Me vesti com minha roupa mais apresentável. Fernanda foi educada, mas fria. Elogiou a comida sem entusiasmo, respondeu minhas perguntas com monossílabos e o tempo todo parecia estar avaliando cada detalhe da nossa casa com um olhar crítico. Depois que ela foi embora, Miguel parecia diferente. Pela primeira vez, vi vergonha no olhar dele quando olhou para nossa sala simples, nossos móveis usados, nossa vida comum. Ela é especial, né, mãe? Ele disse. É uma moça bonita, eu respondi. Se você gosta dela, eu gosto também. Mas alguma coisa dentro de mim já sabia que aquela menina ia mudar tudo entre nós. Havia algo no jeito que ela olhava para mim, como se eu fosse um obstáculo na vida perfeita que estava planejando com meu filho. Nos meses que se seguiram, Miguel começou a mudar. Aos poucos, quase imperceptivelmente no início. Parou de me contar sobre o dia dele na faculdade, parou de trazer amigos em casa. Quando Fernanda estava presente, ele mal dirigia a palavra para mim. Um dia, ouvi uma conversa entre eles no quarto dele. Fernanda dizia que o apartamento era muito pequeno para um casal jovem, que eles precisavam de privacidade, que não dava para namorar direito com a mãe sempre presente. Miguel concordou com tudo. E foi assim que comecei a me tornar invisível na minha própria casa. A casa que comprei, com 25 anos de sacrifício. A casa que coloquei no nome dele por amor. Nunca imaginei que um dia seria humilhada naquele mesmo apartamento, por aquela mesma menina na frente do meu próprio filho. Mas a vida tem dessas ironias. Às vezes, aquilo que fazemos por amor se torna exatamente o que nos destrói. O que eu não sabia ainda era que também pode se tornar exatamente o que nos liberta. Existem momentos na vida em que você sente que está sendo manipulada, mas o amor te faz acreditar que tudo vai dar certo no final. Foi exatamente isso que aconteceu nas 3 semanas que antecederam o casamento do Miguel. Cada conversa, cada pedido, cada pequeno favor era uma peça sendo colocada no lugar para me empurrar exatamente para onde Fernanda queria. O pedido de casamento havia acontecido numa sexta-feira. Miguel chegou em casa radiante, segurando uma pequena caixa de veludo azul. Fernanda havia dito sim, e eles queriam fazer uma festa dos sonhos. Meu coração se encheu de alegria por ele, mas uma parte estranha de mim já pressentiu que aquele momento marcava o fim de algo importante entre nós. Nos dias seguintes, começaram os preparativos. Ou melhor, começaram as imposições. Fernanda aparecia no apartamento carregada de revistas, catálogos, listas intermináveis de fornecedores. Tudo caro, tudo luxuoso, tudo completamente fora da realidade financeira do meu filho. Miguel, você viu os preços dessas coisas? Perguntei quando ela saiu para atender uma ligação. Mãe, é o nosso casamento. Só vamos casar uma vez na vida. Filho, mas vocês dois juntos não ganham nem metade do que essa festa vai custar. Foi quando Fernanda voltou da ligação e, como se tivesse ouvido nossa conversa através da parede, se aproximou com aquele sorriso calculado. Dona Valéria, imagino que a senhora queira que o casamento do seu único filho seja inesquecível, não é? Conversei com meus pais e eles vão ajudar com uma parte. Mas precisamos de mais uns 22 mil para completar o orçamento. 22 mil reais, uma quantia que eu levaria anos para juntar novamente. Fernanda, eu não tenho esse dinheiro disponível, mas a senhora tem o apartamento. O Miguel me contou que consegue fazer um empréstimo usando como garantia. É só temporário, até a gente se organizar melhor.
Olhei para Miguel, esperando que ele dissesse alguma coisa, que me defendesse. Mas ele ficou em silêncio, olhando para o chão. Naquela noite, deitada na cama, tomei a decisão. Fui ao banco e peguei o empréstimo. A partir daquele momento, meu papel ficou claro. Eu não era mais consultada sobre nada, apenas informada sobre as decisões que ela e Miguel tomavam juntos. Dona Valeria, o buffet será o Villa Gourmet. Muito elegante, ela anunciava, como se estivesse me dando satisfações de como meu dinheiro seria gasto. Vocês provaram a comida? Viram o local? Eu perguntava. Ah, sim. Eu e Miguel fomos lá na semana passada. Está tudo perfeito. Eu nem sabia que eles tinham ido provar locais. Ninguém me convidou. Era como se eu fosse apenas a pessoa que estava financiando a festa, não a mãe do noivo. Quando tentei opinar sobre algum detalhe, flores mais simples, arranjos menos rebuscados, Fernanda me cortava educadamente. Deixa que eu entendo dessas coisas, Dona Valéria. A senhora pode ficar tranquila. Miguel estava sempre presente durante essas conversas, mas permanecia em silêncio. Era como se tivesse perdido a voz, ou pior, como se tivesse perdido a vontade de me incluir nas decisões. 2 semanas depois de pegar o empréstimo, descobri por acaso que eles estavam planejando a lua de mel. Miguel deixou um folheto de resort em Cancún em cima da mesa da cozinha. Vocês vão viajar para o México? Perguntei durante o jantar. Os pais da Fernanda deram de presente de casamento, Miguel respondeu, sem me olhar nos olhos. Uma parte de mim ficou pensando, os pais dela dão uma viagem internacional de presente e eu tenho que me endividar para pagar a festa? Mas guardei o pensamento para mim. Foi 3 semanas antes do casamento que Fernanda finalmente mostrou suas verdadeiras intenções. Era uma quinta-feira à noite. Miguel estava trabalhando até tarde e Fernanda apareceu no apartamento sozinha. Disse que queria conversar sobre algumas coisas práticas. Sentou-se no sofá que eu havia comprado com tanto carinho e me olhou com uma seriedade que nunca havia visto antes. Dona Valéria, precisamos conversar sobre a situação de vocês após o casamento. Nossa situação? O apartamento é muito pequeno para um casal recém-casado. Miguel e eu precisamos de privacidade, de espaço para construir nossa vida juntos. Senti um frio na barriga. Fernanda, este é o apartamento do Miguel. Ele mora aqui desde que compramos. Exato. Por isso a solução é perfeita. A senhora pode ficar no quarto menor e nós ficamos no quarto maior. É só uma reorganização. Fiquei sem palavras. Ela estava me propondo que eu me tornasse uma inquilina no meu próprio apartamento. E onde eu vou colocar minhas coisas? Ah, a senhora pode doar o que não for essencial. Afinal, a senhora não precisa de tanta coisa mesmo. É só temporário, uns 2, 3 anos. Até eu terminar a pós e conseguir um emprego melhor. 2 ou 3 anos. Eu já conhecia a Fernanda o suficiente para saber que temporário, na boca dela, significava permanente. Preciso conversar com o Miguel sobre isso. Claro, aliás, foi ideia dele. Ele só ficou com vergonha de falar com a senhora diretamente. Quando Miguel chegou em casa naquela noite, percebi que ele estava nervoso. Demorou para me olhar nos olhos, ficou mexendo no celular durante o jantar. Miguel, a Fernanda conversou comigo hoje sobre vocês morarem aqui após o casamento e eu ficar no quarto menor. Ele suspirou. Mãe, é só temporário. A Fernanda tem razão. O apartamento é pequeno, mas é nosso. E a gente não tem dinheiro para alugar outro lugar agora. Filho, você quer que eu saia do meu quarto? Não é isso, mãe. A senhora vai continuar morando aqui. Só vai trocar de quarto. A gente se organiza. Doa o que não couber, guarda o resto. Ele estava falando sobre descartar minha vida como se fosse algo descartável. Como se 25 anos de memórias pudessem ser simplesmente doados. Mas eu aceitei, porque ainda acreditava que ser mãe significava se sacrificar pela felicidade dos filhos. Uma semana antes do casamento, Fernanda apareceu com uma nova mudança de planos. Dona Valéria, pensamos melhor sobre o quarto. Na verdade, vamos precisar do apartamento inteiro. A senhora pode ficar na sala. A gente compra um sofá-cama. Como assim, Fernanda? A gente precisa de espaço para os presentes de casamento, para as roupas. E a senhora trabalha o dia todo mesmo, só vai usar para dormir. Sofá-cama. Na sala, do apartamento que eu comprei com 25 anos de suor.
Miguel chegou naquele momento e ouviu o final da conversa. Mãe, é só até a gente se organizar, ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu podia ter dito não. Podia ter colocado limites, mas não disse. Os últimos preparativos foram um pesadelo. Fernanda chegava com listas de tarefas que sempre sobravam para mim resolver. Dona Valéria, a senhora pode ir na floricultura confirmar o arranjo das mesas? Dona Valéria, a senhora pode ligar no salão para confirmar o horário? Dona Valéria, a senhora pode buscar meu vestido na costureira? Eu corria atrás de tudo, resolvia todos os problemas, cuidava de cada detalhe. Miguel nem ficava sabendo. Fernanda fazia questão de me dar as tarefas quando ele não estava presente. 3 dias antes do casamento, ela fez questão de me informar sobre mais um detalhe. Ah, Dona Valéria, esqueci de avisar. A senhora vai sentar na 3ª fileira durante a cerimônia. Os pais ficam na 1ª, padrinhos na 2ª e família estendida na 3ª. Família estendida. Depois de criar Miguel sozinha por 25 anos, eu havia sido rebaixada à categoria de família estendida. Fernanda, eu sou a mãe do noivo. Sim, mas meus pais convidaram muitas pessoas importantes. É questão de protocolo. Na véspera do casamento, enquanto passava meu vestido verde esmeralda, que havia comprado meses antes com dinheiro de trabalhos extras, senti um aperto no peito que não conseguia explicar. Olhei ao redor do apartamento que em breve não seria mais meu. Meus móveis já estavam sendo separados entre o que caberia no quarto menor e o que seria doado. Minhas plantas favoritas já tinham um novo lugar reservado para não atrapalhar a decoração que Fernanda queria fazer. Minha vida estava sendo desmontada peça por peça e eu havia permitido que isso acontecesse. Naquela noite, deitada pela última vez no meu quarto, olhando para o teto que em breve seria de outra pessoa, uma parte de mim sussurrou que algo estava muito errado. Que mães não são descartadas após criarem filhos sozinhas. Que amor não inclui humilhação. Que gratidão não significa aceitação de desrespeito. Mas calei aquela voz. Porque ainda acreditava que no dia seguinte, vendo meu filho feliz no altar, tudo valeria a pena. Na manhã do casamento, acordei às 5 da manhã e comecei a me arrumar com todo carinho. Cabelo, maquiagem, unhas. Queria estar bonita para o casamento do meu filho. Queria que ele se orgulhasse de mim. Quando saí de casa para ir ao salão, levei na bolsa as chaves do apartamento. Não porque pretendia entregá-las, mas porque sabia que Fernanda pediria. E uma parte de mim, uma parte muito pequena mas persistente, queria ver até onde ela seria capaz de ir. Cheguei ao salão 1 hora antes da cerimônia. Tudo estava perfeito. Flores lindas, decoração de revista, buffet impecável. Tudo que Fernanda havia sonhado estava ali, pago com meu suor e meu endividamento. Durante a cerimônia, sentada na 3ª fileira como uma parente distante, vendo Miguel no altar sorrindo para Fernanda como se ela fosse a única pessoa no mundo, senti uma mistura estranha de orgulho e melancolia. Meu menino havia se tornado um homem bonito, mas eu estava me sentindo como uma estranha na própria história dele. A festa começou e durante as primeiras horas tentei aproveitar. Sorri quando necessário, elogiei quando perguntaram. Fiz o papel da sogra satisfeita. Mas o tempo todo havia uma sensação estranha no ar, como se eu estivesse esperando que algo acontecesse, como se toda aquela tensão acumulada nas últimas semanas fosse explodir a qualquer momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando Fernanda se aproximou de mim durante a dança dos noivos, radiante no vestido de renda francesa, rodeada de amigas elegantes, eu soube que o momento havia chegado. O momento de descobrir quem realmente mandava naquela história. E o momento de descobrir até onde eu estava disposta a ser empurrada antes de empurrar de volta. Tem momentos na vida que você descobre uma força que não sabia que tinha. Foi exatamente isso que aconteceu quando senti o ardor daquele tapa na minha face e vi 130 pares de olhos fixos em mim. Pela primeira vez em 25 anos, não senti pena de mim mesma. Senti algo muito mais poderoso: indignação. O silêncio no salão era ensurdecedor. A música continuava tocando ao fundo, mas todas as conversas haviam parado. Fernanda estava ofegante, com o rosto vermelho de raiva. Miguel parecia uma estátua, congelado na própria covardia,
olhando para o chão como se pudesse se esconder ali. Por um momento que pareceu eterno, fiquei parada, sentindo o ardor na face e o peso de todos aqueles olhares sobre mim. Mas ao invés de me encolher, de me envergonhar, de pedir desculpas como sempre fazia, algo dentro de mim despertou. Peguei minha bolsa devagar, com toda a dignidade que consegui reunir. Não disse uma palavra. Não fiz um escândalo. Não gritei, nem chorei. Simplesmente caminhei em direção à saída, atravessando o salão inteiro sob o olhar constrangido de todos os convidados. A cada passo que dava, sentia como se estivesse acordando de um sonho muito longo. Um sonho onde eu acreditava que amor significava aceitar qualquer coisa. Onde eu pensava que ser mãe era sinônimo de ser capacho. Onde eu imaginava que gratidão se comprava com sacrifício infinito. No estacionamento, sentada no meu carro velho, as mãos tremendo não de medo, mas de uma raiva que nunca havia sentido antes, liguei para meu irmão Carlos. Carlos era 2 anos mais novo que eu, mas sempre foi o mais esperto da família. Advogado especialista em direito imobiliário, trabalhava num escritório respeitado no centro da cidade. Desde que nossos pais morreram, ele era a única família que me restava. O único que ainda ligava nos meus aniversários, que perguntava como eu estava, que se importava comigo além das obrigações sociais. Carlos, eu disse, tentando manter a voz firme, preciso da sua ajuda. Preciso muito. Valeria, o que aconteceu? Você está bem? Contei tudo para ele. O empréstimo que peguei para pagar o casamento, a pressão para emprestar o apartamento, as humilhações durante os preparativos e, finalmente, a agressão na frente de todo mundo. Carlos me ouviu em silêncio. Quando terminei, houve uma pausa que me pareceu eterna. Valeria, ele disse, e havia algo na voz dele que nunca havia ouvido antes. Uma mistura de raiva e determinação. Você tem mais direitos do que imagina. E essa menina acabou de cometer um erro que vai custar muito caro para ela. Como assim? Irmã, eu revisei a documentação do apartamento quando você colocou o nome do Miguel. Lembra que pedi para dar uma olhada nos papéis? Eu lembrava vagamente. Carlos havia insistido para revisar os documentos quando incluí Miguel como coproprietário. Sim, lembro. A inclusão do nome dele foi feita de forma irregular. O cartório não observou algumas exigências legais. Isso significa que, se contestarmos, o apartamento volta a ser exclusivamente seu. Meu coração disparou. Mas, Carlos, isso é correto? É ético? Valeria, você trabalhou 25 anos para comprar esse apartamento. Cada tijolo foi pago com seu suor. O fato de você ter querido incluir seu filho por amor não significa que deve ser punida por isso agora. Além disso, há mais uma coisa. O quê? O empréstimo que você fez para pagar o casamento tem cláusulas específicas sobre a finalidade do dinheiro. Era para uma celebração familiar, certo? Baseada em harmonia e respeito mútuo? Sim. A agressão que você sofreu hoje descaracteriza completamente essa finalidade. Você pode cancelar o empréstimo com base nisso e ainda pode processar por constrangimento e lesão corporal. Você tem testemunhas, 130 para ser exato. Pela primeira vez em meses, senti esperança. Não esperança de que as coisas voltassem a ser como antes. Eu sabia que isso era impossível, mas esperança de que eu pudesse sair daquele buraco com dignidade. Carlos, você pode vir aqui? Preciso que você esteja comigo quando eu voltar lá dentro. Já estou saindo, vou buscar alguns documentos no escritório e encontro você aí em meia hora. Quando desliguei o telefone, fiquei ali sentada por alguns minutos, olhando para o céu estrelado através do para-brisa. Pela primeira vez em 25 anos, não me senti sozinha. Não porque tinha alguém para me defender, embora isso fosse importante, mas porque finalmente havia encontrado a coragem de me defender. Carlos chegou exatamente 30 minutos depois. Desceu de um carro escuro, alto, imponente, vestindo o terno que usava para os casos mais importantes. Carregava uma pasta de couro preta, cheia de documentos. Quando me viu, veio direto me abraçar. Você não merecia isso, irmã. Mas agora eles vão aprender que respeito não é opcional. Caminhamos juntos de volta ao salão. Eu não ia mais como a mãe humilhada que havia saído. Ia como a proprietária de um apartamento que estava sendo extorquida. Como a vítima de uma agressão que tinha testemunhas.
como uma mulher que havia descoberto que dignidade vale mais do que qualquer amor que nos diminua. Quando Carlos abriu a porta do salão, a festa continuava como se nada tivesse acontecido. Miguel e Fernanda dançavam no centro da pista, rodeados de amigos que riam e bebiam champanhe, como se eu nunca tivesse existido. Como se os 25 anos de sacrifício fossem apenas um detalhe inconveniente na história de amor deles. Algumas pessoas me viram entrar e sussurraram para quem estava ao lado. A notícia de que eu havia voltado, e não estava sozinha, se espalhou rapidamente pelas mesas. Carlos caminhou diretamente até onde Miguel e Fernanda dançavam. Sua presença era impossível de ignorar. 1,80 m de altura, ombros largos, a pasta de documentos na mão direita. Quando chegou perto do casal, a música parecia ter diminuído de volume. "Miguel", Carlos disse com voz firme, mas educada. "Preciso falar com você e sua esposa sobre algumas irregularidades na documentação do apartamento." Miguel parou de dançar no meio da música. Seu rosto empalideceu instantaneamente. Fernanda, que até então dançava como uma princesa de conto de fadas, parou também e olhou para Carlos com uma mistura de curiosidade e irritação. "Quem é você?" ela perguntou com aquele tom altivo que usava quando não gostava de alguma coisa. "Sou Carlos Santos, advogado especialista em direito imobiliário e irmão da Valéria." A palavra advogado teve o efeito de uma bomba no pequeno círculo que se formou ao redor deles. As pessoas pararam de dançar para ouvir melhor. Alguns convidados se aproximaram discretamente. "Que irregularidades?" Miguel perguntou, tentando manter a voz firme, mas eu podia ver o nervosismo nos olhos dele. Carlos abriu a pasta e retirou alguns documentos. A inclusão do seu nome como coproprietário do apartamento foi feita sem observar as exigências legais necessárias. O cartório não seguiu o protocolo correto para transferência parcial de propriedade. O que isso significa?" Fernanda perguntou, mas agora havia uma pontinha de preocupação na voz. "Significa que o apartamento é exclusivamente da Valéria, sempre foi. A tentativa de inclusão do Miguel é legalmente inválida." O círculo de curiosos havia crescido. Os pais de Fernanda se aproximaram, elegantes e atentos. Alguns amigos do casal pararam de beber para prestar atenção na conversa. "Além disso", Carlos continuou, e agora sua voz se tornou ainda mais formal, "a agressão sofrida pela minha irmã hoje configura constrangimento público e lesão corporal. Temos 130 testemunhas presentes." Fernanda abriu a boca para dizer alguma coisa, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez desde que a conheci, ela estava sem palavras. "Também há a questão do empréstimo feito para financiar esta celebração", Carlos prosseguiu, consultando os documentos. "O contrato especifica que o dinheiro seria usado para uma celebração familiar baseada em harmonia e respeito mútuo. A agressão descaracteriza completamente essa finalidade." "O que você está querendo dizer?" Miguel perguntou, e agora havia pânico real na voz dele. "Estou dizendo que minha irmã tem direito a cancelar o empréstimo, retomar a posse integral do apartamento e ainda processar por danos morais e lesão corporal." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Até a música parecia ter parado. Todos os olhares estavam fixos em Carlos, que mantinha uma postura profissional e imponente. Fernanda começou a chorar. Não de arrependimento ou culpa, mas de raiva e frustração por ter sido exposta publicamente. "Isso é ridículo. Dona Valeria concordou com tudo." "Acordo feito sob coação não tem validade legal", Carlos respondeu calmamente. "E agressão física anula qualquer acordo anterior." Miguel olhou para mim pela primeira vez desde que Carlos havia chegado. Havia nos olhos dele uma mistura de medo, confusão e algo que demorei para identificar. Reconhecimento de que havia perdido algo importante. "Mãe", ele disse, dando um passo na minha direção. "A gente pode conversar sobre isso?" Foi a primeira vez na noite que ele me chamou de mãe. Não de Valeria ou senhora, como vinha fazendo nos últimos meses. Mãe, mas era tarde demais. "Miguel", eu disse, e minha voz saiu mais firme do que imaginava. "Você teve 25 anos para me tratar como mãe. Teve a vida inteira para me defender quando eu precisava. Teve hoje, na frente de todo mundo, para tomar uma posição." Parei, respirei fundo
e olhei nos olhos dele. Você escolheu ficar em silêncio quando sua esposa me agrediu. Escolheu não me defender quando ela me humilhou. Essas foram suas escolhas. A mãe, por favor, agora são as minhas. Carlos se aproximou de mim e estendeu o braço. Vamos, irmã, temos papéis para assinar. Caminhamos juntos em direção à saída, atravessando novamente o salão sob o olhar de todos os convidados. Mas dessa vez, não era um olhar de pena ou constrangimento, era um olhar de respeito. Na porta do salão, me virei uma última vez. Miguel estava parado no meio da pista de dança, sozinho, com o rosto nas mãos. Fernanda havia sumido. Provavelmente havia corrido para o banheiro para se recompor. Senti uma pontada no peito. Não de arrependimento, mas de nostalgia. Nostalgia pelo menino que corria pela casa de chinelo furado, que me abraçava quando chegava do trabalho, que dizia que eu era a mãe mais linda do mundo. Mas aquele menino havia crescido e se tornado um homem que escolheu não me defender quando eu mais precisava. E eu havia me tornado uma mulher que finalmente aprendeu a se defender sozinha. Saí do salão de cabeça erguida, de braços dados com meu irmão, carregando na bolsa as chaves do apartamento que era meu por direito. Pela primeira vez em 25 anos, não estava preocupada com o que Miguel pensaria de mim. Estava preocupada com o que eu pensava de mim mesma. E pela primeira vez na vida, gostei do que vi. Existe uma diferença entre acordar e despertar. Acordar é abrir os olhos. Despertar é ver pela primeira vez. Foi isso que aconteceu comigo na segunda-feira seguinte ao casamento do Miguel. Pela primeira vez em 25 anos, acordei pensando em mim, não nele. O fim de semana havia passado num borrão de ligações ignoradas e mensagens não respondidas. Miguel tentou me ligar dezenas de vezes. Fernanda, surpreendentemente, também. Mas eu não estava pronta para conversar. Estava pronta para agir. Na segunda-feira, às 8 da manhã, estava sentada na sala de espera do escritório do Carlos. Ele havia marcado cedo, antes dos outros compromissos, para que pudéssemos resolver tudo sem pressa. Trouxe todos os documentos que você pediu, eu disse, colocando uma pasta sobre a mesa dele. Carlos pegou os papéis e começou a analisá-los com a precisão de quem faz isso há anos. Escritura do apartamento, contrato do empréstimo, comprovantes de pagamento, certidões. Minha vida inteira resumida em pedaços de papel. Valéria, quero que você entenda exatamente o que vamos fazer antes de tomarmos qualquer decisão, ele disse, tirando os óculos e me olhando diretamente. Uma vez que começarmos esse processo, não há volta. Você tem certeza? Tenho. Mesmo que Miguel venha implorar perdão? Mesmo que prometa que tudo vai mudar? Olhei pela janela do escritório. Lá embaixo, pessoas caminhavam apressadas para seus trabalhos, suas vidas, seus compromissos, cada uma cuidando de si mesma, seguindo seu próprio caminho. Carlos, durante 25 anos eu acreditei que amor de mãe significava aceitar qualquer coisa, que ser grata por ter um filho significava permitir que ele me tratasse como quisesse, que família era mais importante que dignidade. Voltei a olhar para meu irmão. Sábado à noite, vendo meu filho me abandonar quando eu mais precisava dele, entendi que estava errada. Amor que exige humilhação não é amor, é dependência emocional. Carlos assentiu devagar. Então vamos começar. O primeiro passo foi contestar a copropriedade do apartamento. Carlos me explicou que quando incluí Miguel como proprietário, alguns procedimentos legais não foram seguidos corretamente. O cartório havia aceitado a transferência sem exigir certas documentações obrigatórias. Em termos práticos, isso significa que a inclusão do nome dele pode ser anulada, Carlos explicou, enquanto datilografava um documento no computador. O apartamento volta a ser exclusivamente seu. Isso não vai criar problemas legais para o Miguel? Não. Ele simplesmente perde um direito que, tecnicamente, nunca deveria ter tido. O segundo passo foi cancelar o empréstimo. Carlos havia descoberto que o contrato tinha cláusulas específicas sobre a finalidade do dinheiro. Celebração familiar baseada em harmonia e respeito mútuo. A agressão que sofri descaracterizava completamente essa finalidade. O banco vai aceitar isso? Vão. Principalmente quando souberem que temos 130 testemunhas de uma agressão física durante o evento que foi financiado com o empréstimo. Às 11 da manhã, saímos do escritório com todos os papéis protocolados.
cartório, banco, documentações. Em 15 dias úteis, eu voltaria a ser a única proprietária do apartamento que comprei com 25 anos de suor. Quando cheguei em casa, encontrei Miguel sentado na escada do prédio. Ele estava com a mesma roupa do casamento, amarrotada, sem gravata. Parecia que havia dormido no carro. Os olhos estavam vermelhos e, quando me viu, se levantou rapidamente. Mãe, graças a Deus, estou tentando falar com a senhora desde sábado. Miguel, o que você está fazendo aqui? Tentando explicar, tentando pedir desculpas, tentando consertar isso. Parei na frente da porta do prédio, chaves na mão. Consertar o que exatamente? Tudo. O que a Fernanda fez foi errado. Eu sei disso. Eu devia ter te defendido. Devia. E agora quero consertar. Posso subir? A gente pode conversar? Olhei para meu filho. O menino que correu para meus braços durante anos, que me contava todos os segredos, que dizia que eu era a pessoa mais importante da vida dele. Agora estava ali, implorando para entrar na casa que ele mesmo havia me pedido para emprestar. Miguel, você pode falar aqui mesmo. Aqui na rua? Aqui na rua. Ele passou a mão pelos cabelos, nervoso. Mãe, eu cometi um erro grande. Deixei a Fernanda me influenciar, deixei ela falar mal da senhora, deixei ela fazer aquilo. E por que deixou? A pergunta saiu mais direta do que eu pretendia. Miguel ficou alguns segundos em silêncio. Por quê? Porque eu achei que a senhora sempre ia estar lá, sempre ia me perdoar, sempre ia aceitar qualquer coisa por mim. E por que achava isso? Porque sempre foi assim. Ali estava a verdade nua e crua. Eu havia ensinado meu filho que ele podia me tratar de qualquer jeito porque eu sempre perdoaria. Havia criado um adulto que achava que amor materno era incondicional. Não no sentido de que eu sempre o amaria, mas no sentido de que sempre aceitaria qualquer comportamento dele. Miguel, você está casado agora. Sua família é a Fernanda. Não, minha família é a senhora também. Sábado à noite, quando ela me agrediu na frente de todo mundo, onde estava sua família? Ele baixou a cabeça. Estava lá, Miguel. Em silêncio, deixando acontecer. Eu sei, e me arrependo, por isso estou aqui. E onde está sua esposa agora? Miguel hesitou. Em casa. Está chateada. Chateada por ter sido exposta, ou chateada por ter me agredido. Mais silêncio. Miguel, vou te dar um conselho de mãe, talvez o último. Volte para sua casa. Cuide do seu casamento. Aprenda a ser um homem que defende as pessoas que ama, não um homem que fica em silêncio quando elas são humilhadas. E a senhora? E nós? Não existe nós agora, filho. Existe você e sua esposa. E existe eu. Entrei no prédio e fechei a porta. Ouvi Miguel me chamando do lado de fora, mas não me virei. Nos dias seguintes, as ligações continuaram. Miguel tentava todos os dias em horários diferentes. Deixava mensagens longas no celular, pedindo desculpas, prometendo que as coisas seriam diferentes, implorando uma chance de conversar. Fernanda também ligou algumas vezes, no começo tentando se justificar. Dona Valéria, eu estava nervosa, foi o estresse do casamento. Depois tentando barganha. A gente pode fazer um acordo, dividir o apartamento de outra forma. No final, com raiva. A senhora está sendo vingativa e cruel. Eu não atendia nenhuma ligação. 2 semanas depois, Carlos me ligou com as novidades. Tudo resolvido, irmã. O apartamento é oficialmente só seu de novo e o banco cancelou o empréstimo sem ônus. Naquela tarde, fui até o apartamento com uma sensação estranha. Era como se estivesse entrando na minha própria casa pela primeira vez. Durante os preparativos do casamento, eu havia começado a separar minhas coisas para caber no quarto menor. Agora, podia espalhá-las de volta por todos os cômodos. Meus livros voltaram para a estante da sala. Minhas plantas favoritas voltaram para as janelas que recebiam mais sol. Meus quadros voltaram para as paredes da entrada. Era meu apartamento de novo, completamente meu. Naquela noite, preparei um jantar só para mim. Não sobras para esquentar no dia seguinte, não comida pensando no que Miguel gostava. Fiz um prato que eu amava e ele detestava. Peixe grelhado com legumes no vapor. Comi devagar, sem pressa, sem televisão ligada, apenas aproveitando o sabor e o silêncio. Miguel apareceu na porta 3 dias depois. Toquei o interfone e ele começou a falar antes mesmo que eu disse, alô.
Mãe, por favor, preciso subir, preciso conversar com a senhora. Miguel, não temos nada para conversar. Temos sim, sobre a família, sobre o apartamento, sobre o que aconteceu. O apartamento não é mais da sua conta. E família se protege, não assiste agressões em silêncio. Mãe, eu sei que errei, mas sou seu filho. A frase ecoou pelo interfone. Sou seu filho. Como se isso fosse uma desculpa universal, um passe livre para qualquer comportamento. Miguel, ser meu filho te deu 25 anos de amor incondicional. Te deu educação, casa, comida, apoio em tudo. Te deu um apartamento com meu nome junto ao seu. Te deu um casamento pago com dinheiro emprestado sobre a casa que comprei sozinha. Fiz uma pausa. O que ser meu filho não te dá é o direito de me desrespeitar. Isso você perdeu sábado à noite. Mãe, Miguel, não vou mais atender quando você vier aqui. Não vou mais atender suas ligações. Você fez sua escolha quando ficou em silêncio. Agora, eu fiz a minha. Desliguei o interfone. Ouvi ele tocar várias vezes nos minutos seguintes, mas não atendi. Pela janela, vi quando finalmente desistiu e saiu. Uma semana depois, mudei as fechaduras. Não por medo, mas por segurança emocional. Precisava saber que aquele espaço era completamente meu, que ninguém podia entrar nele sem minha permissão, que eu estava no controle da minha própria vida. Carlos apareceu num sábado para me visitar. Trouxe flores e uma garrafa de vinho. Como você está se sentindo, irmã? Livre, eu respondi, e percebi que era verdade. Sem arrependimentos? Sem arrependimentos. Bebemos vinho na varanda, vendo o movimento da cidade lá embaixo. Era uma sensação estranha, estar ali sem pressa, sem preocupações com horários ou obrigações para com outras pessoas. Valeria, posso te fazer uma pergunta? Claro. Não. Você acha que foi muito dura com o Miguel? Pensei por alguns minutos antes de responder. Carlos, durante 25 anos, eu acreditei que amor de mãe significava aceitar qualquer comportamento, que perdoar infinitamente era virtude, que colocar as necessidades do meu filho sempre na frente das minhas era o que uma boa mãe fazia. Tomei um gole de vinho. O que descobri é que isso não criou um filho grato e amoroso. Criou um adulto que achava que podia me tratar de qualquer jeito porque eu sempre perdoaria, que podia me humilhar porque eu sempre aceitaria, que podia escolher não me defender porque eu sempre estaria disponível. E agora? Agora ele vai aprender que respeito não é opcional, que algumas pontes, quando queimadas, não se reconstroem, que amor materno não é sinônimo de capacho emocional. Carlos sorriu. Você mudou, irmã. Mudei. E sabe o que é engraçado? Pela primeira vez na vida, gosto de quem me tornei. Ficamos em silêncio por um tempo, vendo o sol se pôr atrás dos prédios. Eu sabia que a partir daquele momento, minha vida seria diferente. Não seria mais definida pelo que eu fazia por Miguel, mas pelo que eu fazia por mim mesma. E pela primeira vez em 67 anos, isso me parecia o bastante. 2 anos é tempo suficiente para uma vida inteira mudar. Foi o que aconteceu comigo entre aquele casamento desastroso e hoje, quando conto essa história para vocês. 2 anos para aprender que felicidade não vem de ser necessária para outras pessoas, mas de ser suficiente para si mesma. As primeiras semanas após cortar contato com Miguel foram as mais difíceis. Não porque eu me arrependesse, jamais me arrependi, mas porque pela primeira vez em 25 anos não tinha ninguém para cuidar além de mim mesma. Era como aprender a andar de novo aos 65 anos. Comecei pequeno, mudei a decoração da sala, comprei plantas novas para a varanda. Matriculei-me num curso de dança de salão para a terceira idade no centro comunitário do bairro. Não porque tivesse paixão por dança, mas porque queria estar perto de gente que não me conhecia como a mãe do Miguel. Foi lá que conheci Dona Marlene e Dona Rosa, 2 mulheres que se tornaram minhas amigas verdadeiras. Marlene era viúva há 10 anos e havia criado 4 filhos sozinha. Rosa nunca se casou e dedicou a vida inteira a cuidar dos pais idosos até eles partirem. A gente tem que aprender que nossa vida não acabou só porque os outros não precisam mais da gente, Marlene me disse numa tarde depois da aula de forró. A vida recomeça quando você para de viver para os outros e começa a viver para você. Foram elas que me encorajaram a fazer minha primeira viagem sozinha.
Uma excursão de 5 dias para a praia, organizada pelo grupo da terceira idade. Eu tinha medo. Nunca havia viajado sem ser a trabalho ou por necessidade. Mas elas insistiram. Valeria, você trabalhou 25 anos sem férias de verdade. Está na hora. A viagem foi uma revelação. Pela primeira vez na vida, acordei todos os dias pensando apenas no que eu queria fazer. Caminhadas na praia ao amanhecer, leitura à sombra, conversas com pessoas que não sabiam nada sobre minha história. Era como ser uma pessoa completamente nova. No segundo dia da viagem, estava tomando café no hotel quando meu celular tocou. Era um número que não reconheci, mas quando atendi, a voz era familiar. Valeria? É a mãe do Miguel. Consegui seu número com uma vizinha. Era a mãe de Fernanda. Ela nunca havia falado comigo diretamente antes. Sempre me tratou com aquela educação fria das pessoas que se acham superiores. O que a senhora deseja? Queria conversar sobre o que aconteceu. Miguel e Fernanda estão passando por dificuldades. Que tipo de dificuldades? Financeiras. Eles não conseguem pagar o aluguel do apartamento que alugaram. E Fernanda está... não está lidando bem com a situação. Senti uma pontada estranha no peito. Não de pena, mas de curiosidade. E o que isso tem a ver comigo? Pensei que talvez a senhora pudesse ajudar. Afinal, Miguel é seu filho. Ali estava de novo. A chantagem emocional disfarçada de apelo familiar. Senhora, Miguel é meu filho, mas também é um homem adulto, casado, que fez suas escolhas. As consequências dessas escolhas são responsabilidade dele, não minha. Mas ele está sofrendo. E eu sofri durante meses sendo humilhada pela sua filha enquanto meu filho ficava em silêncio. Isso não sensibilizou ninguém na época. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Valeria, não acha que já passou da hora de perdoar? De esquecer o que aconteceu? Eu perdoei, respondi. E percebi que era verdade. Perdoar não significa esquecer. E definitivamente não significa voltar a aceitar desrespeito. Desliguei o telefone e continuei tomando meu café, olhando para o mar. Pela primeira vez, falar sobre Miguel não me deixou abalada. Era como falar sobre um filme que havia assistido há muito tempo. Lembrava da história, mas não sentia mais as emoções. Quando voltei da viagem, soube por Carlos que Miguel e Fernanda estavam realmente com problemas. O casamento havia durado apenas 1 ano e meio. Fernanda não conseguiu sustentar o padrão de vida que queria apenas com o salário de Miguel, e ele não conseguiu dar a ela o que os pais dela sempre deram. Eles se divorciaram na semana passada. Carlos me contou durante um almoço de domingo. Miguel me ligou perguntando se você aceitaria conversar com ele. E você disse o quê? Disse que perguntaria a você. Não quero conversar. Tem certeza? Ele parece estar realmente arrependido. Olhei para meu irmão. Carlos, por que quando uma mulher corta relações com alguém que a desrespeitou, todo mundo acha que ela está sendo vingativa? Se fosse o contrário, se eu tivesse ficado em silêncio enquanto alguém agredia Miguel, você acharia que ele deveria me perdoar apenas porque estou arrependida agora? Carlos sorriu. Não. Então por que é diferente comigo? Porque você é mãe. Exato. E ser mãe me deu o direito de amar Miguel incondicionalmente por 25 anos. Também me dá o direito de proteger minha dignidade agora. 6 meses depois, estava saindo do supermercado quando vi Miguel do outro lado da rua. Ele estava diferente, mais magro, com barba por fazer, roupa simples. Parecia um homem que havia envelhecido vários anos em pouco tempo. Nossos olhares se cruzaram. Por um momento, pensei que ele viria falar comigo, mas ele apenas acenou, timidamente, e continuou caminhando. Senti uma pontada de nostalgia, mas não de saudade. Era como ver uma foto de um tempo que não voltaria mais. Essa foi a única vez que nos vimos nos últimos 2 anos. Hoje, aos 67 anos, tenho uma rotina que nunca imaginei ter. Acordo às 7 da manhã, não porque preciso correr para trabalhos múltiplos, mas porque gosto de aproveitar o dia inteiro. Faço café só para mim, leio as notícias no tablet que comprei com o dinheiro que antes gastava sustentando a vida de outra pessoa. 3 vezes por semana vou à dança. Terças e quintas faço caminhada no parque com Marlene e Rosa. Sábados são meus dias de experimentos culinários. Cozinho pratos que sempre quis tentar, mas nunca tive tempo. Uma vez por mês, visito Carlos e a família dele.
2 vezes por ano viajo. Já fui para a praia 3 vezes, para a montanha 2, e estou planejando conhecer uma cidade histórica no ano que vem. Comprei roupas novas. Não porque estava precisando, mas porque queria. Decorei o apartamento do jeito que sempre sonhei, mas nunca tive dinheiro ou tempo. Adotei uma gata laranja que encontrei na rua e dei o nome de Esperança. As pessoas às vezes me perguntam se não me sinto solitária. A verdade é que descobri a diferença entre estar sozinha e se sentir sozinha. Durante 25 anos, mesmo com Miguel em casa, eu me sentia solitária porque não me sentia vista, valorizada, respeitada. Agora, mesmo morando sozinha, me sinto acompanhada. Acompanhada de mim mesma, das minhas escolhas, dos meus gostos, dos meus sonhos que finalmente posso realizar. Não odeio Miguel, não desejo mal a ele. Simplesmente segui em frente para uma vida onde sou protagonista, não coadjuvante. Onde minhas necessidades importam tanto quanto as dos outros. Onde amor não vem acompanhado de humilhação. Às vezes, tarde da noite, olho para as fotos dele criança que guardei numa caixa no armário. Sinto uma pontada de nostalgia pelo menino carinhoso que corria para meus braços, que me chamava de rainha, que dizia que quando crescesse ia cuidar de mim. Mas não sinto arrependimento. Porque aquele menino cresceu e se tornou um homem que escolheu não me defender quando eu mais precisava. E eu me tornei uma mulher que escolheu defender a si mesma. A vida tem dessas ironias. Passei 25 anos tentando ser a mãe perfeita, sacrificando tudo por Miguel, acreditando que isso me garantiria amor e gratidão eternos. O que descobri é que amor verdadeiro inclui respeito, que gratidão real vem com proteção, que família de verdade te defende quando você está sendo atacada. Hoje entendo que a maior lição que posso ter ensinado para Miguel não foi sobre sacrifício maternal infinito. Foi sobre consequências, sobre como nossas escolhas definem quem somos, sobre como respeito não é opcional, mesmo entre pais e filhos. Se ele aprendeu essa lição, não sei. Espero que sim, pelo bem dele e de qualquer pessoa que entre na vida dele no futuro. O que sei é que eu aprendi. Aprendi que mereço ser tratada com dignidade, que minha felicidade importa, que não preciso ser necessária para ser valiosa, que posso amar alguém à distância sem permitir que me machuquem. E, principalmente, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 67 anos, descobri que a vida pode começar de novo quando você para de viver para os outros e começa a viver para você. Ontem, olhando no espelho depois da aula de dança, vi uma mulher que não reconhecia. Não pelos cabelos grisalhos ou pelas rugas que se aprofundaram. Isso sempre esteve lá. Vi algo diferente nos olhos. Vi a paz. Vi a autoestima. Vi alguém que finalmente aprendeu o próprio valor. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.